Olá, querida aprendiz, que bom que você está no curso de liderança de células. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, vamos falar sobre multiplicação, uma aula nova que nós incorporamos no currículo do curso. Então você está sendo privilegiado por ser aí o primeiro onde a gente está falando desse assunto. Mas antes da gente iniciar, quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo nesse tempo, por esse tempo que vamos estar aqui juntos aprendendo sobre assuntos do reino de Deus. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, porque estamos mais uma vez nesse encontro para aprender de coisas concernentes ao Teu reino. Que especial, Pai. Abençoa cada irmão meu que está aqui. Ó Deus, que não somente eles, mas suas famílias sejam abençoadas. Se alguém chegou triste, que saia alegre. Se alguém chegou cabisbaixo, que saia com encorajamento desse lugar. Aquilo, ó Deus, que está no íntimo, no coração de cada um, que só o Senhor sabe. Que o Senhor traga neste dia respostas para cada um. Pai, nós abençoamos, que alegria, que privilégio poder estar junto com os meus irmãos, Pai, para pensar no reino, para pensar na expansão, para pensar no crescimento da igreja. Obrigada, Senhor, por essa igreja linda e tão especial que o Senhor tem nos dado. Obrigada pelos nossos pais espirituais. Obrigada por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que está além de um PowerPoint, que está além de uma apostila, que está na revelação, que a Tua palavra traz para os nossos corações. Que cada um dos meus irmãos, ó Deus, possa receber diretamente do Teu Espírito Santo, porque eu nada sou, Pai, mas eu quero repartir com ele aquilo que o Senhor tem me ensinado, porque juntos nós vamos, ó Deus, fazer com que o Teu reino avance e muitas pessoas serão contagiadas, alcançadas para Jesus. Muito obrigada, Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Como eu estava falando para você, querida, a gente vai falar hoje sobre multiplicação. Muitas pessoas perguntam para mim assim, pastora, quando é que eu falo de multiplicação na minha célula? Que dia? Qual o momento? No dia que você abrir a sua célula, você tem que falar de multiplicação. Mas já. Por quê? Porque o propósito principal da sua célula é multiplicar, alcançar novas pessoas para Jesus. Quero trazer um texto de Mateus 28. Se você está com sua Bíblia, pega a sua Bíblia, ou no seu celular, ou no seu tablet, ou a sua Bíblia impressa. Mas o texto, clássico, um texto básico para a gente. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É o que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Gente, olha, foca aqui. Portanto, vão e façam discípulos. O nosso ID é para fazer discípulos, ou seja, multiplicar está no DNA central da célula. A sua célula existe para multiplicar, para alcançar pessoas para Jesus. Mas eu quero trazer algo muito importante para você. Multiplicação é milagre. Quem faz multiplicar é Deus. Lá em 1 Coríntios diz que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, nós fazemos aquilo que é comum e Deus faz aquilo que é extraordinário. Então, é muito importante você entender que multiplicação é milagres. E existem vários relatos de multiplicação na palavra de Deus. E eu creio que, em nome de Jesus, a sua célula será uma célula multiplicadora. Eu abençoo você para ter uma célula que se reproduza a ponto de surgir novas igrejas, como foi a igreja de Taubaté. Se você não conhece essa história, procura conhecer. Como de uma célula, hoje existe uma grande e linda igreja, que é a igreja de Taubaté, e todas as outras nossas igrejas que são tão lindas, tão preciosas, igrejas tão cheias de amor, né? Por quê? Porque foram criadas, foram geradas no movimento de multiplicação, de adoração a Deus, no ambiente de milagres. Então é muito importante
que você entenda. Eu quero trazer alguns requisitos para você de uma célula multiplicadora. Como é que eu sei se o que eu estou fazendo vai trazer essa cultura, vai gerar essa cultura de multiplicação? 5 coisas são muito importantes para que a sua célula seja uma célula multiplicadora. Primeiro, presença de Deus. Segundo, visão e cultura da igreja. Terceiro, precisa ter uma liderança discipuladora. Quarto, precisa de relacionamentos saudáveis. Quinto, atmosfera e ambiente. Vou falar de cada um para você. E como eu sempre tenho dito, e você já tem observado todas as aulas, todos os pastores que ministram, o nosso tempo ele é limitado, mas você pode depois se aprofundar através dos materiais, lendo, relendo, né, buscando ainda mais do Espírito Santo. Então vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas características. Primeiro, lembre-se, multiplicação é milagre. É preciso que haja o mover de Deus para que tenha uma multiplicação. Todas as multiplicações na palavra de Deus, elas foram precedidas por uma atmosfera de milagre. Primeira coisa, presença de Deus. Como está a manifestação da presença de Deus na sua célula? É algo que você vai precisar pensar quando você abrir a sua célula. Quais são os sinais que faz você entender que há a presença de Deus num determinado lugar? O que você diria para mim se eu te perguntasse isso agora? Né? Aproveita agora e conversa aí com o irmão que está do seu lado. O que é um sinal da presença de Deus? Pega a sua apostila, anota aí no cantinho ou no seu caderno de anotações. O que caracteriza a presença de Deus? Uma coisa é muito importante, onde a gente sabe claramente da manifestação da presença de Deus, quando há salvação. Vidas transformadas é um sinal da presença de Deus. Então, para que a minha célula seja uma célula multiplicadora, ela precisa ter a presença de Deus naquele lugar. E a presença de Deus está dentro de você. Então, uma característica muito saudável, precisa ter pessoas que vão ser direcionadas para ampliar o seu nível de compromisso. Então, ele chega como visitante, daqui a pouco a pessoa se converte, da conversão ela toma uma decisão para o batismo, um outro sinal da presença de Deus, arrependimento, sabe? Aquilo que só o Espírito Santo produz, só o Espírito Santo convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, uma atmosfera que gera arrependimento. A presença de Deus nos leva a nos arrependermos dos nossos erros, e aí nós vamos caminhando para uma vida diferente. É preciso que a sua célula tenha esses testemunhos de vida transformada. Então você precisa buscar essa presença de Deus. Como é que eu aumento a presença de Deus na minha célula? Primeiro você tem que ter uma expectativa. Você não pode chegar para a sua célula e achar que a sua célula é um lugar comum. Onde Deus está não é um lugar comum, é um lugar extraordinário. É céu na terra. A sua célula é um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Você tem que ter fé, você tem que visualizar a sua casa cheia, você tem que visualizar as pessoas sendo transformadas, você tem que colocar o nome das pessoas que vão se converter e você vai dizer assim: olha, eu já sabia que você ia se converter desde sempre. Por quê? Porque você é uma pessoa que ora, que busca e que crê naquele para qual você está servindo, e você vai ser recompensado por Deus. Segunda coisa, você precisa ter uma vida no secreto e no público de santidade legítima. É preciso que você tenha uma vida santa, né? O que é essa busca por santidade? É eu me livrar de tudo que me atrapalha. Eu preciso ter uma vida que dê um testemunho. Eu preciso, querido, ser santo quando ninguém está me vendo. Isso é o maior conceito de integridade. É quando eu observo a mim mesmo e eu tomo uma decisão certa e ninguém está me vendo, ninguém vai saber de nada, mas eu decidi fazer aquilo que é correto. Então é preciso que você tenha essa vida de santidade.
É muito importante também que você seja integralmente obediente ao chamado de Deus. Eu sei que se você está aqui, você já está no caminho de obediência. Eu quero só que você se aprofunde cada vez mais, porque vão vir desafios. Mas você é um homem, uma mulher que obedece a Deus. Isso já dá testemunho de você, né? 1 João 5, versículo 3, primeira carta a João 5, 3 diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Sabe o que é difícil? Uma vida de pecado. Isso é difícil, isso é complexo. Obedecer a Deus é algo que é simples e que sempre traz benefício. Escolha sempre também estar com unidade com a igreja. Você tem que estar em unidade com a sua igreja. Você precisa estar unido no mesmo propósito. Você tem que estar alinhado com a programação da igreja. Isso atrai a presença de Deus quando há unidade. Nós não podemos ter divisão. Não podemos ter divisão entre nós e os líderes que estão conosco. Nós somos de um mesmo time, de uma mesma equipe. Não existe maior nem menor. Somos todos separados por Deus para fazermos diferença. Somos ramos de uma mesma videira. Outra forma também de você aumentar a presença de Deus é ter uma vida de oração. Tem que orar. Não adianta, a célula não vai crescer sem uma vida de oração intencional. Você tem que orar por todas as pessoas da sua célula. Orar especificamente. Quando eu oro especificamente, significa que eu conheço aquela pessoa. Eu sei o que ela vive, eu sei o que ela passa, eu busco o melhor de Deus para a vida dela. Isso é muito importante, ter uma vida de oração. Nós somos uma igreja que temos marcos por conta da oração. Tudo que nós vivemos como igreja, todos os milagres que você já ouviu falar, os testemunhos que você vê na celebração, são resultados de oração. De uma vida de oração. Isso é muito importante. Se você não conhece a Casa Betel, você precisa conhecer, que é a nossa casa de oração. Venha um dia ter esse tempo com Deus. Faça você o seu próprio retiro espiritual. Separe um dia e passe aquele dia em oração, ou um tempo que Deus colocar no teu coração, mas é preciso que haja uma vida de intensa oração. Você precisa orar por tudo. Mateus 7 a 8 diz assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bater. Você tem que pedir a Deus: Deus, dá-me vidas, dá-me pessoas, me dá almas. Eu quero ver pessoas sendo transformadas. Você tem que ter uma sede no seu coração, uma sede para ver vidas perto do Senhor. Outra coisa, submeta-se à soberania de Deus. Quando a gente se submete ao poder de Deus, quando a gente confia que Deus vai fazer, quando nós acreditamos no seu poder, queridos, nós então vamos viver coisas sobrenaturais, milagrosas. Nós vamos ver o melhor de Deus se manifestar. Não tem a ver comigo, com você, tem a ver com o nome dele, a glória é dele, ele será exaltado. Olha que interessante, Romanos 11, 34 a 36 diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa para Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Assuma também a autoridade espiritual, isso atrai a presença de Deus. Deixa eu dizer algo para você: quando você se tornar um líder de célula, você vai ser ungido, né? Pessoas de Deus vão impor as mãos sobre suas vidas, e você então vai, em nome de Deus, proclamar o reino deles. Você não pode ir com medo, você não pode ir se sentindo inferior. Você tem uma autoridade de Deus na sua vida para expulsar demônios, para repreender as trevas, para libertar os cativos. A unção que há sobre os nossos pastores derrama sobre todos nós. Então você precisa ter coragem, precisa acreditar no poder de Deus, crer no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, o que Deus diz é sempre a última resposta para a gente.
É sempre a palavra definitiva, é aquilo que nos guia. Então eu preciso crer e eu tenho que usar dessa autoridade. E essa autoridade ela é manifestada no ambiente de amor e de graça, no ambiente de coragem. Não aceite o pecado, não aceite a vida das pessoas que estão perto de você indo para trás, não aceite a destruição de famílias. Você tem autoridade para ajudar pessoas a se reconciliarem, você tem autoridade para ajudar pessoas a mudarem de vida, sair dos vícios, sair das drogas. Você tem uma autoridade dada por Deus, você é um filho de Deus e você tem se posicionado. Uma outra coisa que atrai a presença de Deus é a gente estabelecer ambientes de liberdade no relacionamento, né? Pessoas precisam falar. Você não pode ser o único a falar na sua célula. Você tem que abrir esse ambiente onde as pessoas possam falar sem serem julgadas. Não pode ser um ambiente religioso. Tem que ser um ambiente de liberdade. Promover a oportunidade de salvação. Você tem que estar atento, observando os sinais das pessoas e fazer convites. Algumas pessoas estão esperando só isso, que você faça um convite para que elas manifestem o desejo que já existiu, já aconteceu no coração. Precisa só trazer ao público de uma transformação de vida. Você não precisa forçar parâmetros para oferecer amor. O amor não pode ser forçado, senão ele fica artificial, né? Ninguém gosta de nada artificial. A gente gosta de coisas verdadeiras. E na área de relacionamentos tem que ser assim. Não force nada. Crie estímulos. Crie oportunidade para que as pessoas elas se sintam tão amadas, que haja um constrangimento tão grande, que ela diz assim, existe algo aqui que é diferente. Você vai ter a oportunidade de dizer, é o Senhor Jesus que está presente neste lugar, é Jesus que te ama. Então isso é muito importante. Faça de qualquer momento um altar de adoração. A sua casa tem que ser um altar de adoração, a sua vida tem que ser um altar de adoração. Então isso é muito importante. Depois você lê de forma mais profunda esse material, mas você precisa então aumentar essa manifestação da presença de Deus. Você tem que pedir, Deus, eu quero testemunhos, eu quero mudanças de vida, eu quero milagres, eu quero contar experiência. Eu não quero só contar o testemunho de outra pessoa que eu ouvi, eu quero contar os meus testemunhos do que o Senhor vai fazer na minha casa. Segunda coisa, visão e cultura da igreja. É muito importante que a célula saiba por que ela existe. Uma célula que não sabe por que ela existe, ela não vai multiplicar. Ela não sabe o propósito, né, daquele encontro. Você precisa falar, olha, nós estamos aqui porque nós estamos cumprindo algo que Deus colocou em nosso coração e nós queremos abençoar a vida de outras pessoas. Então, no dia que você começar a sua célula, você já precisa ter a visão da multiplicação. Você já tem que ter a data que você vai multiplicar. Você tem que definir o dia que vai multiplicar. Houve um dia determinado para você nascer. Então não pode ser assim, que dia sua célula vai multiplicar? Vai ser nesse mês. Vai ser no próximo. Não, tem que ser uma data específica, que você vai decidir de forma conjunta com as pessoas. Porque isso traz o quê? Alvo. Isso traz propósito. Isso traz direção. Imagine, vou trazer até um exemplo simples. Você está estudando para fazer um concurso. Qual? Não sei, o que surgir. Não tem propósito. Você vai perder tempo estudando. Estudando porque você não sabe nem para o que você vai fazer. Então precisa ter propósito, precisa ter foco. E a célula, ela precisa ter essa visão de multiplicação. Qual é o dia que a nossa célula vai multiplicar? Isso já traz no coração de todo mundo uma expectativa de que, olha, nós estamos nos preparando para abençoar mais pessoas. Isso vai trazer alegria, entusiasmo para todo mundo que está dentro da sua célula. Então, se nossa visão é ganhar todas as pessoas para Jesus, então a visão da sua célula tem que ser a mesma, ganhar todas as pessoas para Jesus. Então, toda célula é uma célula que sonha com multiplicação. Olhe para a nossa igreja, nós estamos sonhando em crescer. Pergunte para o seu pastor, ele está sonhando em crescer. Ele quer ver mais e mais vidas sendo transformadas, mais casamentos sendo reconciliados, mais famílias sendo estruturadas. Quais as características, então, de uma célula multiplicadora? Ela precisa ter uma data de multiplicação,
Então, ela precisa ter essa visão, precisa estar sonhando, precisa ter uma data definida com todo mundo, não pode ser só pelo líder de célula, isso é muito importante, tem que ser uma data compartilhada. E outra coisa também importante, queridos, é que ela precisa ser avisada com bastante antecedência para que as pessoas se preparem. Olha que chato, quando tem uma multiplicação, e aí um membro não fica sabendo, um participante da célula, aí ele vai no lugar errado, ele se sente já por fora de tudo. Então você tem que criar esse ambiente. Uma célula que tem visão de multiplicação, ela já começa colocando alvos espirituais, o dia, o horário, já planejando a festa, já sonhando com tudo para essa multiplicação. Outra coisa que é importante, falar constantemente sobre multiplicação. É assim que você gera a cultura de multiplicação. Fale o tempo todo. Você tem que dizer, olha, estamos aqui para multiplicar, estamos aqui para crescer, vamos alcançar mais vidas, vamos abençoar pessoas. Defina a data de forma participativa. Então, você precisa ensinar isso para as pessoas, falar sobre a multiplicação. Se você perde o tempo da multiplicação, isso é muito importante você saber, tá? Se você perde o tempo da multiplicação ou faz a multiplicação de forma muito rápida, você tem prejuízo. Você não preparou todo mundo para multiplicar, e aí você faz de forma rápida e as pessoas se perdem. E se você demorar muito de multiplicar, corre o risco daquele grupo perder o entusiasmo, virar um grupo que só fica focado na comunhão, virar um grupo que não está pensando na multiplicação, e a célula daqui a pouco ela acaba morrendo, porque perdeu o time da multiplicação. Então isso é muito importante. Quero trazer para você mais uma característica, né, que é muito importante. Liderança discipuladora. Queridos, isso é muito, muito importante, né? Você vai ser um líder de célula, e aí eu quero que você entenda como é que funciona a multiplicação. Eu tenho 10 pessoas na minha célula. Eu preciso liderar 3 pessoas de forma intencional, né? Então eu cuido de todo mundo, eu distribuo amor para todo mundo, eu dou suporte para todas as pessoas, mas 3 pessoas eu vou chamar para mais perto, assim como Jesus fez. Eu chamo para mais perto e eu vou intencionalmente investir na vida dessa pessoa. Você não pode chegar para a pessoa e falar assim, você quer multiplicar comigo? Você quer ser meu líder aprendiz? Você quer fazer o curso de liderança? Não. Você começa incentivando essas pessoas de forma muito natural no ambiente de discipulado. Você tem que deixar essas 3 pessoas ministrarem o estudo constantemente. Então você recua um pouco. Isso eu estou te dando as dicas de como você vai fazer para multiplicar. E aí você coloca eles para darem um estudo. Você coloca ele para entregar uma cesta do amor. Você deixa essa pessoa fazer uma visita. Isso é muito importante. E as outras pessoas vão sendo cuidadas por eles. Então, imagine que eu sou o seu discípulo, né? Eu vou cuidar de uma outra irmã. Essa irmã vai discipular uma outra. Sabe o que a gente está fazendo aqui? 3 ramos naturais, né? Porque a gente fala que a nossa rede de células, ela é uma árvore. Lá em Apocalipse, Deus fala de uma árvore que vai trazer saúde para as nações. Então nós vamos ter uma copa tão linda, tanta multiplicação, que pessoas vão chegar perto de nós e vão encontrar descanso em nós. Então esses 3 ramos, ok? Ficou conectado comigo? Você tem 3 líderes intencionais, e aí você está criando uma pequena rede de discipulado. O que vai acontecer? Você vai multiplicar a sua célula nesses 3 grupos. Aí você multiplicou em 3, você vira coordenador. Isso é muito importante. Olha que legal. Aí você faz com que todo mundo crie GAs, envia para ser semeador da paz. Eles estão atraindo outras pessoas, amigos, familiares, e aí essa célula vai crescendo. E aí você faz a multiplicação em 3. E aí o que é muito importante dentro de uma liderança discipuladora? Você vai então enviar essas pessoas para fazer o curso de célula. Mas olha que legal, você não vai chegar assim e vai dizer assim, você quer ser aprendiz? Você vai dizer para eles assim, olha, você já ministra o estudo muito bem, você já me auxilia, você já faz visita, você está discipulando,
Você já é discipulado por mim. Você vai chegar para essa pessoa e vai dizer assim, você está pronto, você precisa ser enviado. Deus tem te chamado, você está sendo encontrado entre os fiéis. E aí é muito diferente de você ficar insistindo, forçando a barra para a pessoa fazer um curso. Na verdade, ela vai ser um reconhecimento natural daquilo que ela está fazendo. Antes de você dar um cargo, uma função, né, que a gente nem fala de cargo na rede de células, você primeiro dá para essa pessoa missões, dê tarefas, dê oportunidades. Naturalmente, elas vão ser encorajadas pelo próprio Deus para irem fazer, então, o curso de liderança. E aí eu quero conversar com você, pastora, como é que eu sei que uma pessoa está pronta para liderar? Como é que eu vou saber disso? Eu quero trazer aqui algumas características para você. É muito importante porque às vezes a gente fica caminhando de forma muito subjetiva. Eu quero abrir aqui o texto de Timóteo para você, que é um texto, é uma carta muito especial, onde fala, né, como é que deve ser a vida daquele que anda com Deus. Deixa eu só localizar aqui com você a carta de Timóteo. Timóteo 2,2 diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Isso aqui é um dos textos que eu falo que são clássicos aqui da rede de célula. Então é muito importante que você procure essas pessoas que são fiéis, pessoas que são comprometidas com Deus, pessoas que estão apaixonadas pela palavra de Deus. Eu quero trazer também um outro texto, deixa eu só localizar aqui com você, que fala que aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Deixa eu só localizar esse texto para vocês. Rapidamente aqui eu vou procurar. Mas diz assim, que aquele que não governa, por exemplo, bem a sua casa, 1 Timóteo 3, de 1 a 7, diz assim, ó: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Você que está desejando ser líder de célula, tenha coragem, diga que você quer ser mesmo. Isso é muito especial e muito importante. Olha o que esse texto diz. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Olha que texto lindo, que traz assim tantas referências ricas para a gente. Primeira coisa, um líder, para estar preparado, para você saber se ele está preparado, ele precisa estar comprometido com Deus. É uma pessoa que é comprometida com Deus? É uma pessoa que é comprometida com a igreja local? Essa pessoa está envolvida? É uma pessoa comprometida com a célula? Ele visita a sua célula, frequenta de forma assídua? Essa é uma pessoa que está no caminho para ser um líder de célula. É alguém que é membro da igreja? Ele precisa ter o seu processo de membresia concluído. Você vai precisar ajudá-lo nesse processo. Ele precisa também ter uma vida, um testemunho de vida. Nós não estamos falando, queridos, aqui de perfeição, mas testemunho. Ele é comprometido com a palavra. Ele celebra a sua recuperação. Ele reconhece a dependência de Deus. Então, essa pessoa é uma pessoa que está pronta para liderar a célula. É uma pessoa que fez o curso, concluiu o curso, tem que concluir. Não basta se matricular, tem que fazer o curso
de forma completa. Isso é muito importante. Aqui a gente vê vários testemunhos que essa pessoa precisa ter, ser amável, respeitável, sensato, né? Governar bem sua família. Não adianta, gente. A gente não pode liderar uma célula e não saber liderar nosso próprio lar, não ter o reflexo da célula dentro de casa, um ambiente de amor, de intimidade, de encorajamento. Esse ambiente precisa estar na nossa vida, porque nós não somos chamados para pregar uma teoria, nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. Mas você também não pode ser religioso, não exija demais, mais do que a igreja está exigindo dessa pessoa. Foque no progresso dessa pessoa e não na perfeição. Então é alguém que ela diz assim, eu estou aqui disponível, eu quero crescer, eu não sei de tudo, mas eu estou à disposição do que Deus tem para mim, eu vou participar dos ambientes que a minha igreja oferece para crescer espiritualmente. Então são características que você pode observar ao convidar uma pessoa para a liderança de célula, né? Alguém acreditou em você, alguém está investindo em sua vida, alguém convidou você para vir para esse curso, alguém está dizendo assim, olha, que bom que você está aqui. Então, é muito importante levar essa palavra de encorajamento também para as pessoas. Quarta característica para uma célula ser multiplicadora. Então, a gente já falou aí de 3, falamos da presença de Deus, falamos da visão, né, e cultura da igreja, entender que somos chamados para alcançar todos, ter uma data para multiplicar, ter uma liderança discipuladora. O discipulado é um ambiente de treinamento, de formação, de nos forjar, e aí relacionamentos saudáveis. Os participantes, eles são essenciais para que uma célula exista. Se não tem gente na célula, não existe a célula. Então, os participantes, eles precisam desenvolver relacionamentos significativos uns com os outros também, né? Então, como é que eu sei se minha célula ela tem uma característica de célula multiplicadora? Quando você começar a sua célula, você já vai incentivar visitantes frequentemente. Você precisa ter visitantes o tempo inteiro dentro da sua célula. As pessoas precisam convidar pessoas o tempo inteiro. Se você quer ter 2 pessoas novas na sua célula, sabe quantas pessoas você tem que convidar? 20 pessoas, pelo menos. Às vezes a gente faz o convite para 2, esperando que 2 venham. Estatisticamente, já foi comprovado, se você ler lá o livro 8 Hábitos do Líder de Célula Eficaz, você vai ver que para você trazer 2 pessoas, você tem que convidar muito mais. Às vezes, da quantidade que você convidar, vai vir 10%. Se você convidar 30, vão vir 3, né? Pastor, e se vier todo mundo? Glória a Deus, vai ser uma linda multiplicação que você vai fazer. Não tenha medo se todo mundo vir. Convide todas as pessoas. Então, você precisa ajudar essas pessoas a terem discipuladores para elas, né? Você não vai dar conta de discipular todo mundo. É aquilo que eu falei lá atrás. Um vai discipulando o outro, né? Quando as pessoas faltam, elas recebem uma ligação, um e-mail, um contato, um WhatsApp, uma palavra de carinho. Não pode ser palavra de cobrança, gente. As pessoas estão cansadas de cobrança. Tem que ser uma palavra de carinho, de incentivo. Olha, sentimos sua falta. Sua presença aqui faz diferença. Nós estamos com a expectativa de que você venha. Aconteceu algo que a gente possa olhar por você. Isso tudo traz ânimo para as pessoas. As pessoas têm oportunidade de partilhar, tem que ter oportunidade de falar. Pensa bem, quando você vem para o culto, você vem para a pregação, você não fala, você ouve, né? Você conversa com Deus, mas você não tem a oportunidade de levantar a mão no meio de um culto e dizer assim, pastor, não entendi o ponto 4. Explica de novo. Na célula isso é possível. A gente quer que as pessoas falem, poxa, eu não entendi esse ponto, como é que é? Como é que eu coloco isso em prática? Então é muito importante que as pessoas, elas então consigam partilhar, né? Promova encontros descontraídos fora também do encontro regular da célula. Cafés, futebol santo, sem briga, né? Porque às vezes as pessoas falam que sempre dá encrenca quando tem futebol, faz de repente um outro jogo, mas é algo que atrai as pessoas gostam de brincar, as pessoas gostam de conversar, as pessoas gostam de sorrir. Deixa eu falar uma coisa para você, discipulado é diversão, sabia? Às vezes a gente acha que discipulado é um ambiente só para a gente tratar problemas. Não,
Discipulado é um ambiente de encorajamento, discipulado é para quem quer crescer, discipulado é tempo de diversão junto, é ir no cinema, é tomar um café, é partilhar coisas do dia a dia. Isso é muito importante, isso vai criando cada vez mais conexão das pessoas umas com as outras. E aí o que você precisa fazer? Levar as pessoas a se comprometerem com Deus. Você precisa ajudar. Na medida em que as pessoas vão se relacionando, estimule essas pessoas a irem se comprometendo cada vez mais com Deus. Cada um na sua realidade espiritual. Às vezes o passo mais importante que uma pessoa vai dar é da célula e a um culto. Às vezes não é nem o retiro, não é ainda o 30 semanas, não é ainda o curso de liderança. O maior desafio espiritual dela é não ser só um frequentador de célula, é também ser um frequentador da celebração. Aquele que já venceu essa etapa, que isso já se tornou um hábito natural na vida dele, ele não precisa de ninguém chamando para ele vir na celebração. O próximo passo é um desafio de se aprofundar, fazer um dos retiros, fazer um curso, assumir uma liderança, assumir um ministério. Você precisa incentivar, descobrir os dons das pessoas, fazer conexões. Chega para o líder da recepção e fala assim: olha, eu tenho uma pessoa certa para servir na recepção da igreja, a pessoa da minha célula. Vai junto com ela, vai com a célula naquele dia, leva ela, apresenta. E aí a pessoa vai desenvolvendo cada vez mais relacionamento. Não deixe nunca, em nenhum momento, de fazer o apelo de salvação. Pergunte para as pessoas: o que você tem aprendido aqui? Que experiência isso tem trazido para a tua vida? Converse sobre como é que está teu relacionamento com Deus. O que Deus tem falado com você? Oportunidades. Não faça perguntas de sim, não. Faça perguntas mais abertas. Não pergunte assim: você entendeu? Entendi. Pergunta assim: o que isso aqui vai mudar a sua vida hoje? O que você está absorvendo de tudo que você está ouvindo de Deus, que você diz assim: olha, isso aqui faz sentido para mim, vou colocar em prática. Então isso é muito importante. Estimular a vida devocional e oração. As pessoas às vezes elas acham que a espiritualidade é algo muito complexo, falar com Deus, né? Às vezes as nossas orações, ela ouve, ela fica assim: nossa, eu não sei falar desse jeito. Ensine que a espiritualidade é algo muito simples, é confiar em Deus, conversar com Deus de forma muito natural. Algumas pessoas não sabem ler a Bíblia, ensine a fazer o devocional todas as manhãs, né? E com o tempo você vai estimulando também fazer novos encontros de amigos. Sua célula tem que ter dia do amigo todo mês, gente. Todo mês faça dia do amigo, né? Faça uma pizzada para as pessoas. Gente, qual é o lugar que você já viu alguém comemorar o dia do amigo? Eu só vi isso na igreja. Eu fazer uma festa porque a pessoa é minha amiga. Marcar algo especial para ela, sem ser aniversário, sem ser casamento, sem ser nenhuma data importante. Diz que os melhores presentes são aqueles que a gente recebe sem data marcada. Eu realmente acho. Como é bom a gente ser surpreendido recebendo um presente que é inesperado. Então você tem que ter dias do amigo e todo mundo vai chamar. Incentiva também, de repente 2, 3 da sua célula, faz na casa. Quinta coisa muito importante: atmosfera e ambiente. Sabe uma coisa que é marcante na nossa igreja? E eu creio que você vai concordar comigo, é a atmosfera de amor que tem na nossa igreja e de liberdade. Nós temos uma adoração livre, nós temos um ambiente de amor, as pessoas podem servir nos ministérios que elas se identificam. Isso é muito especial e você precisa demonstrar isso na sua célula. A sua célula precisa ser um ambiente de graça e de amor, um ambiente de acolhimento. Os encontros da sua célula precisam gerar isso nas pessoas, né? E aí eu quero trazer algumas características muito importantes que você precisa ter na sua célula, bem prático, né? Eu podia falar aqui de adoração, podia falar da presença de Deus. Você vai continuar lendo mais algumas dicas bem práticas para você então anotar e você, quando abrir a sua célula, você já colocar isso em ação. Primeiro, sua célula começa no horário e termina no horário? Sabia que isso é excelência? Excelência
abençoa as pessoas e honra os céus. Começar no horário, terminar no horário. Isso é muito importante. As nossas celebrações são assim, nós somos ensinados a ser assim. Lógico que uma vez ou outra vai ter deslizes, mas eu preciso ter foco. Começar no horário, terminar no horário. Sabia que isso é um impedimento para multiplicar? Células que tendem a demorar muito, passam do horário, elas desestimulam pessoas a terem célula, porque a pessoa diz assim, eu não tenho esse tempo todo para isso. Gente, eu estou falando de estatística real. São análises que a gente faz ao longo do tempo que a gente está com células, né? Não tem um horário. E assim, o horário da célula não é uma sugestão. O tempo da célula é um direcionamento dado pelo nosso pastor. Então, a graça e o amor são visíveis entre todos. Às vezes você, líder, é muito amoroso, mas às vezes você vai ter pessoas que não são tão amorosas umas com as outras. E você precisa ajudar essas pessoas a se acolherem também, receberem, né? É como aquele pai que está ali com os irmãos e de repente tem uma rusga, né? Que nem os discípulos tiveram, eles estavam caminhando e queriam saber quem era o maior entre todos. E Jesus baixou a bola de todo mundo, falou, aquele que quer ser maior vai ser menor, vai ser servo de todos. Então, às vezes, você vai precisar trabalhar isso com as pessoas da sua célula, lembrando que as pessoas estão chegando na sua célula, elas não têm um comportamento ainda cristão, elas estão aprendendo, né? Elas não têm a vivência que você já tem, a caminhada que você já tem. Então, você vai ter que ter graça, ensinar a esperar a transformação na vida do outro. Uma coisa importante, né? 1 Pedro 4, de 8 a 11, diz assim, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Olha que texto lindo, né? Ame-se sinceramente. É preciso que a gente tenha esse ambiente de muito amor. Seja constante o amor fraternal. Não esqueçam da hospitalidade. Foi praticando que, sem saber, alguns acolheram anjos. Hebreus 13, versículo 1 e 2. Então, é preciso que a gente tenha esse ambiente de amor. Uma coisa importante, tem um espaço físico adequado. Pastora, minha célula está enorme, não está cabendo. Deixa eu dizer para você, nem compra mais cadeira, não fica comprando banquinho. Isso não é de Deus, tá? O que você faz? Multiplica com você mesmo. Faz uma célula às 7 da noite, umas 8. Faz 2 células. Faz o primeiro horário para quem tem criança, o segundo para quem não tem. Faça aos sábados, umas às 18, umas 19, umas 20, umas 16, outras 17. Multiplica com você mesmo enquanto as pessoas estão sendo preparadas. Seja hospitaleiro, amável e generoso, né? Isso tudo cria esse ambiente de graça e de amor, quando você realmente gosta de receber pessoas na sua casa. A família inteira é quem recebe a célula. Então, na sua casa, a sua família inteira precisa estar com o coração aberto para ter a célula lá. Isso é muito importante. Esteja preparado para a presença de crianças. Crianças agem como crianças, gente. Isso é muito importante. Eu vou dizer uma coisa para você. As células que mais multiplicam são as células que têm criança. E nós queremos que todas as células de casais tenham crianças. Todas as células. Se você é um casal da Rede Eleve e tem crianças perto de vocês, tenham então células com crianças. Nós somos chamados para pastorear famílias. Então, onde tivermos uma célula de adultos, nós queremos que tenha uma célula de crianças. Quem vai liderar? Vamos fazer um rodízio no início. Você vai ter uma aula, ou vai ter, ou já teve, sobre células de crianças. Nós vamos te dar dica. Mas é muito importante que você tenha as células de crianças juntos, tá? Não se preocupe. Quando você lê o material sobre células infantis, você vai saber como dar esse passo, né? Então, isso é muito importante.
estar preparado para receber as crianças com amor, lembrando que às vezes cada criança tem uma educação diferente, e aí Deus vai te dar graça, sabedoria, unção, discernimento para tudo isso. Não force a barra com o visitante, isso é muito importante, tá? Fica forçando o visitante a tomar uma decisão. Crie o ambiente que essa decisão vai fluir. Crie o ambiente, dê oportunidade, valorize a presença dele, né? Bom, gente, uma coisa muito importante, evite o evangeliquez, né? A gente até já falou um pouquinho disso nas casas de paz, mas às vezes tem coisas que são muito comuns pra gente e pra quem não é cristão não faz o menor sentido. E às vezes a pessoa fica boiando, eu fico achando que a gente viaja, então isso é muito importante. Às vezes expressões como a gente fala, céu na terra, né? A gente gosta tanto de falar isso. Então, às vezes, num primeiro momento, não faz muito sentido para o visitante. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com eles, tribulação, né? Então, assim, cuidado porque às vezes a pessoa ela fica totalmente por fora da conversa. Então, a gente tem que ter esse cuidado de incluir, né? Nos nossos diálogos falando sobre Deus, a gente incluir as pessoas, falar muito mais de Deus do que de diabo, ter cuidado para não ficar dizendo que as pessoas estão servindo ao diabo. A pessoa não tem, às vezes, um discernimento, então você precisa pedir a Deus graça, maturidade, sabedoria, para como falar das coisas de Deus sem ofender as pessoas, né? Então isso é muito importante, evitar o evangeliquez, seja cuidado em incluir todos, não forçar a intimidade. Tem gente que gosta de abraço, tem gente que não gosta de abraço, né? Então você tem que perceber como é que aquela pessoa é, para não estar forçando a barra. É chato quando uma pessoa tenta ser íntimo da gente, sem ter tido ainda, né, uma caminhada, um relacionamento. Então, trate todo mundo com carinho, com amor, claro, que eu sei que você tem, né? Você está numa igreja amorosa e você é uma pessoa amorosa. E anote os pedidos de oração das pessoas. Isso também cria uma atmosfera muito legal, sabe? Anotar os pedidos, orar, perguntar, né? Fazer esses contatos diários. Eu queria ler o texto de Lucas 5, versículos 5 e 6, que diz assim: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então eu encerro com esse texto. Nós falamos aqui de várias características, lemos diversos textos da palavra, mas Deus está mandando você lançar suas redes. E em nome de Jesus, você vai voltar com suas redes tão cheias que realmente elas vão rasgar. Porque Deus vai trazer esse milagre da multiplicação. Você vai fazer aquilo que é comum. E Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. Amém? Eu te libero, te envio para um tempo de muita colheita espiritual. Aonde você estiver. Coloque-se à disposição da sua liderança, espere sua liderança te posicionar, te ungir, te enviar. Você não está atrasado, você está no tempo de Deus na sua vida. Então, em nome de Jesus, que a sua célula seja multiplicadora, seja de 100 por 1, em nome de Jesus. Jesus está mandando lançar as redes. Eles estão dizendo aqui, porque é o Senhor que está falando, eu lanço. Então, porque Jesus falou ao seu coração, lance. Amém, queridos? Que essa aula tenha abençoado sua vida, que você anote tudo e coloque tudo em prática. Eu quero encerrar orando com você. Se você está perto de alguém, dê a mão aí para quem está perto de você, dê a mão uns para os outros, faça grupos aí de 3 ou de 4. Mas vamos nos unir agora em oração, abençoando a vida uns dos outros, a unção de Deus sobre a sua vida. Pai querido, porque o Senhor mandou lançar as nossas redes, nós vamos lançar. Porque o Senhor disse para nós irmos, nós iremos. Nós estamos aqui para ouvir e cumprir a voz do Senhor. Não estamos aqui, ó Deus, para fazer a nossa vontade.
Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E aqui estamos todos nós, cada irmão meu, ó Deus, está se colocando à disposição para fazer a vontade do Senhor. Lança fora, Deus, agora todo medo. Lança fora tudo aquilo que atrapalha. Ó Deus, nós queremos ver esses milagres, testemunhos, queremos contar histórias dos feitos do Senhor entre nós, Pai. Em nome de Jesus, nós recebemos essa palavra de redes cheias, de redes rasgando, de muitos peixes, de muita colheita. Porque nós vamos celebrar, ó Deus, aquilo que o Senhor vai fazer. Nós, por fé, já celebramos hoje. Estamos aqui todos juntos, ó Deus, num tempo de preparo, mas já declarando por fé, já celebrando por fé aquilo que não vimos com os olhos naturais, mas que estamos vendo com os olhos espirituais. E por isso nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra que é rica, poderosa e eficaz, imutável, e que continua apontando e declarando que tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós queremos juntos com o Senhor, alcançando crianças, alcançando adolescentes, alcançando jovens, alcançando adultos, alcançando idosos, que nenhuma vida se perca. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.